Então, a gente tem recebido aqui no escritório muitos contatos de locatários, até de locadores mesmo, com essa indagação. O locador querendo saber se ele é obrigado a dar desconto no aluguel ou deixar com que o locatário rescinda o contrato sem multa, e o locatário querendo saber a mesma coisa. Eu posso entregar o imóvel sem pagar multa? Eu tenho direito à redução no valor do aluguel, a algum desconto? Veja, a gente não pode, pelo menos nesse momento, dar um ponto final nisso. Por quê? Motivo muito simples. Não há uma jurisprudência consolidada, nem no sentido da isenção de multa ou redução de aluguel, nem no sentido da manutenção da multa e do valor do aluguel originário do contrato. Qual é o quadro que a gente tem nesse momento? A gente tem decisões judiciais que estão tendendo para ambos os lados. Ora, você tem decisões judiciais que concedem redução de aluguel e eventualmente isenção de multa, baseado aí na teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, que eu tenho até um vídeo falando sobre isso. A teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, não é um remédio para dor de cabeça que você dá em qualquer caso, né? Se você for pensar até no próprio remédio para dor de cabeça, por exemplo, eu sou alérgico à dipirona, então de repente se você... A dipirona salva, a mim mata. A teoria da imprevisão é a mesma coisa, não é um remédio para sair dando por aí, tá? Porque você tem em cada caso uma situação diferente. Por exemplo, uma coisa é se falar em teoria da imprevisão em um contrato que já existia antes da pandemia e que sofreu impactos financeiros, né, econômico-financeiros por conta da pandemia. Aqui você pode analisar, aqui não estou dizendo que eu seja a favor ou contra, estou dizendo que você pode analisar esse contrato, uma eventual redução de aluguel, isenção de multa, com viés na teoria da imprevisão. Perfeito. Agora, um contrato de locação que foi celebrado já em meio à pandemia, veja, óbvio que também não é receita de bolo, mas, via de regra, esse locatário ele já sabia se a pandemia estava influenciando ou não na sua vida financeira. Claro que ele pode ter uma surpresa, eventualmente, aí no curso do contrato, mas, via de regra, ele já sabe, não, a pandemia não me atingiu financeiramente, eu posso alugar. Então, essa análise... ela é casuística, não tem receita de bolo. E daí, o que a gente vai extrair? Assim como eu tenho, né, decisões dizendo o seguinte, não tem teoria da imprevisão aqui, não vou aplicar, o juiz não aplica a teoria da imprevisão, não baixa aluguel, não isenta de multa. Então, o que eu tiro, o que eu extraio dessas decisões pontuais? Primeiro, que a melhor solução, caso o locatário venha perder o emprego, ter uma redução de renda muito abrupta, negociar. E é algo que advogados, corretores de imóveis, quem faz gestão de imóvel, quem presta assessoria jurídica para locador, locatário, uma coisa que nós temos que ter em mente, que a nossa função, seja como advogado, seja como corretor de imóveis, é evitar a judicialização das demandas, é fazer mediação, é buscar sempre o acordo. Os motivos a gente não precisa expor aqui porque isso é muito claro para todo mundo. Quando você judicializa alguma demanda, você tende a demorar mais a ter uma solução para ela, porque o judiciário está abarrotado de demandas. Então a nossa obrigação, não é nem a nossa função, a nossa obrigação é evitar a demanda. Chegou num ponto onde o acordo não é viável de forma alguma e não tem jeito, tá? Então, primeiro ponto, para o locatário e para o locador também, é negociar, seja uma redução no valor do aluguel, seja uma isenção de multa, porque veja, eu tenho casos assim, então quando eu não falo baseado só na teoria, eu falo baseado no meu dia a dia. Eu tenho casos de locatários que sempre foram bons pagadores, estão na segunda ou na terceira locação consecutiva e tiveram uma queda de receita muito grande. E aí o que o locador levou em consideração? Esse locatário sempre pagou em dia, sempre foi um bom locatário e agora está passando por um momento de dificuldade. Rafael, dá um desconto no aluguel para ele. Ao invés de falar logo em rescisão, vamos ver se ele consegue aí dar uma reduzida temporária no aluguel. Alguns estão reduzindo o aluguel para cobrar a diferença depois, outros sequer estão cobrando depois, porque querem manter o locatário ali, que sempre foi um bom locatário, que está passando por um momento ruim. Então você tem que levar em consideração isso também. Não dá para pegar uma receita única para todo mundo.
Então aqui, não há direito à redução no valor do aluguel, não há direito à isenção de multa rescisória. Talvez o locatário possa conseguir isso, talvez judicializando, o que não é o ideal, mas não é uma certeza. Vou judicializar e vou ter redução de aluguel, vou judicializar e não vou ter que pagar multa, porque, como eu já disse lá no início, a jurisprudência ela não está uníssona. Ela, ora diz um juiz que há direito à isenção de multa, que há direito à redução de aluguel, ora vem o juiz e diz não há direito à isenção, não há direito à redução. Então, o ideal é negociar. A palavra-chave nessa relação entre locadores e locatários para esse momento, e isso ad eterno, esse momento serviu para mudar muitos paradigmas dentro do mercado imobiliário. A palavra é negociação. Você, advogado, você, corretor de imóveis, afasta aquela ideia de que, se não tiver acordo, eu vou para a justiça. Afasta isso. Isso é nocivo para o teu cliente. Isso é nocivo para o teu cliente. E se você for pensar, você advogado for pensar em honorários, você também vai ganhar honorários fazendo mediação, fazendo acordo, construindo um acordo entre as partes. Então vamos evitar a judicialização. Negociar é a palavra, negociar é a chave do sucesso. E eu não estou falando isso por achismo, eu administro uma carteira de imóveis muito grande. E o meu índice de inadimplência nessa pandemia, eu não vou dizer, seria leviano dizer que foi 0, mas baixíssimo. E aqueles locatários que tiveram problemas, 2 soluções eu consegui. Óbvio que autorizados pelo locador e com muita conversa. Ou isenção de multa rescisória, o locatário foi lá, entregou o imóvel perfeitinho, olha, eu não tenho mais condição de pagar, toma aqui as chaves do imóvel, perfeito. E a segunda solução que a gente conseguiu adotar com muitos locatários foi a redução temporária do valor do aluguel enquanto durar a pandemia. Alguns vão pagar a diferença depois e outros o locador sequer exigiu que pague a diferença depois. Então nós estamos com a palavra-chave, no quadro na parede aqui vem assim, negocie. Negociar sempre. Se não resolver através da negociação, não vai ter jeito, vai ter que judicializar. Mas tirando a minha experiência prática, te mostrando, falando para você a minha experiência prática, eu tenho hoje, dia 17 de julho, 100% de taxa de êxito nas minhas negociações. 100% de taxa de êxito nas minhas negociações sobre redução de aluguel, de valor de aluguel ou isenção de multa. Então eu negocio ao extremo, eu mostro para o locador os prejuízos de uma demanda, eu mostro para o locatário os prejuízos de uma demanda, prejuízo financeiro, prejuízo psicológico, desgaste, perda de tempo, perda de dinheiro, vai gastar dinheiro de qualquer maneira. Então a gente tem conseguido aqui 100% dos casos negociar, tá bom? Então não há direito à redução de aluguel, não há direito à isenção de multa, mas há obrigação em negociar. Até a próxima, meus amigos.